da crise, né? A gente já teve crise de óleo, do petróleo, do seguro, da bolha, de finanças, da moeda, e essa é uma crise do ser humano no centro da crise. Então, eu tenho certeza que se a gente tiver esse mesmo debate daqui a 2 anos, ele vai ter um formato ainda mais interativo, com conteúdos ainda mais ricos, e com a tecnologia com papel ainda mais protagonista. Você acredita que o governo deve incentivar, através de redução de IPI, por exemplo, de impostos? Conversar comigo falando assim que começou realmente no esporte por minha causa, de ver a superação. Se ele pode, eu também posso. Então, acho que o mercado automobilístico no Brasil já está bastante consolidado. Eu acho que não vai ter isso, pelo menos não tão rapidamente. Só 30% dos programas de saúde, é uma pesquisa da Mercer Market Benefits, tem bom controle, boas métricas. Acho que é muito cedo para dizer isso, de novo, é bola de cristal, mas eu acho que se a gente olhar os dados que a gente tinha, e que você tinha o preço do aluguel subindo... Da base da pirâmide, operacionais, assistentes, auxiliares, pouco são as pessoas com deficiência que desenvolvem cargos mais estratégicos. Você fala, poxa, eu investi nisso, eu preciso agora usar, né? Eu acho que talvez possa ser estratégico você ter alguns itens, embora isso não seja primordial para você. Então, isso vale para qualquer pessoa. E com as pessoas com deficiência, isso não é diferente. Tem pessoas que se apoiam realmente na cota. Não existe controle de jornada e não existe, portanto, hora extra. As exceções para a hora extra que a gente tem hoje é trabalho externo. Em todos os níveis, independente desse tipo de inclusão, né? E a perda auditiva, segundo o último censo, agora esse ano vamos fazer um outro, né? Ele acontece de 10 em 10 anos. De casa há tanto tempo, todos ao mesmo tempo, e a grande maioria não estava preparado para isso, né? At least one of these companies is having to do this, and this is because of the European supply. Busca um condicionamento físico ideal. Você imaginou que ia passar por isso ou não? É consequência? We take a strongly control and to eliminate the... Thiago, prazer enorme estar aqui. Muito bom. Pessoal, seguinte, antes da gente começar... Você tem que ter um ambiente pelo menos minimamente preparado para você trabalhar durante algumas horas. Hoje, com a multidimensionalidade, você colocando inteligência artificial, sensorização, em canais que são multidimensionais, onde você consegue, exemplo que a gente está usando aqui... Dado ao máximo, é possível... Enquanto a gente tiver caixa para manter pessoas, a gente vai fazer isso aí, vai segurar ao máximo. Com certeza a gente vai precisar ter um estímulo um pouco além do que já foi feito até agora. Mas ele precisa encontrar a resposta das companhias. Então, tema de saúde, produtividade, carreira e tudo isso enlaçado. Olá, pessoal do LinkedIn, um bom dia a todos. Meu nome é Thiago Alves. Estamos aqui terça-feira, 11h30 da manhã, com uma live especial e um conteúdo que todos vocês nos pediram para trazer aqui. E hoje eu começo então aqui com vocês, com 2 convidados que vão dar um show aqui, vão trazer muita informação bacana sobre o futuro do mercado imobiliário. Então essa live hoje aqui no LinkedIn vai discutir não só o futuro desse mercado, como os profissionais. Eu queria começar dando boas-vindas para os nossos convidados. Primeiramente, querido Guilherme Machado, CEO do Instituto QR, Quebra as Regras. Guilherme, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal. Bom dia, João. Prazer também poder compartilhar com você e com sua audiência aí no mercado imobiliário. Muito bom. E também recebemos hoje aqui o privilégio de receber o João Viana, ele que foi fundador e hoje é o head do business aqui para Real Estate da Loft. Tenho certeza que todos vocês conhecem. João, prazer recebê-lo aqui na nossa live hoje também. Fala, Thiagão. Oi, Guilherme. Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite. Prazer poder dividir aqui, compartilhar um pouco com vocês, enfim, um pouco das nossas visões, o que está acontecendo também. Muito bom. Então, pessoal, antes da gente começar aqui com assuntos interessantes, vamos fazer o nosso dever de casa. Eu queria pedir para todos vocês que comentem agora de onde você está assistindo essa live. Então, coloca aqui um comentário.
de qual cidade, bairro, de onde vocês são, e também gostaria de pedir para vocês para compartilharem a live, né, para a gente poder atingir mais pessoas. Basta clicar aqui embaixo também no compartilhar, jogar essa live no seu timeline, e a gente está podendo aí, tá trazendo esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então não esqueça de comentar de onde vocês são aqui. Uma outra coisa, mande suas perguntas e interaja, traga aqui para a gente sua dúvida sobre o futuro do mercado imobiliário. A gente tem aqui um time de peso hoje para estar respondendo essas perguntas para vocês. Inicialmente também queria agradecer os apoiadores dessa live de hoje, né? O próprio Instituto QR Quebra as Regras. Um prazer aí pela divulgação, a parceria de vocês, a própria Loft aí, do João e toda a equipe da Loft, Pedrão, abraço pro Pedrão lá também, por estar fazendo a divulgação, o pessoal da Regos Spaces, dá boas-vindas para não só os colaboradores, fornecedores e os nossos clientes que estão assistindo, o pessoal do Procurement Club que sempre participa com a gente, a Level Group, super parceiro, e o pessoal do Enter Club que também que ajudou na divulgação. Então tá aí, todos agradecidos devidamente. Eu queria começar, Guilherme, se você não se importa, contigo, trazendo a sua visão aí do futuro do mercado imobiliário, na perspectiva do colaborador, do profissional, como é que as pessoas estão passando por essa crise e como é que você acredita que o profissional vai sair dela e quais vão ser essas competências do futuro. Então vou passar para você primeiro, Guilherme. Legal, Thiago. Eu acho que esse é um desafio e é uma análise, é uma visão comportamental que a gente está tendo, e eu tenho discutido muito sobre isso. Acho que a coisa mais importante que a gente tem de analisar é o seguinte: esse Covid-19, ele não trouxe nenhum novo problema para ninguém. Tudo que aconteceu eram coisas que já sabíamos, que já tínhamos ciências, talvez tenha potencializado nesse momento aí de quarentena. Eu não vi ninguém criando um novo problema, ou tanto que as ações que as pessoas estão em busca são ações que teoricamente já sabiam e já sabem até como fazer o caminho de escolher. Então, ele de alguma forma ele acelerou algo que muita gente estava resistente, ou pela sua zona de conforto, sua zona de segurança, ou por falar ainda não é o momento, ainda não é a hora. Então, tirou muita gente aí, eu vou dizer assim, abre aspas, da preguiça, fecha aspas. E o que eu vejo aí nesse momento, e aí para mim é um grande equívoco que eu vejo empresas e profissionais cometendo, é o seguinte: eu vejo todo mundo agora querer ser online. Eu preciso vender online, eu preciso agora transformar minha empresa em online, e as pessoas pensam que online é ter um time de inside sales, ou ter um time de MQL, ou ter um time de pré-atendimento. É muito mais do que isso. Eu sempre falo que online é mentalidade online. Vou pegar o exemplo do João, vou botar a Loft no centro da minha conversa. A Loft, ela nasceu digital. É diferente eu pegar uma estratégia da Loft, colocar na minha empresa, por maior ou menor que ela seja, a cultura tem que estar no centro da sua estratégia. Então, nesse momento de pandemia, onde as pessoas precisam, de alguma forma, acelerar, abre aspas, as suas vendas, fecha aspas, elas esquecem da coisa mais importante, que é a cultura. Então, eu vejo que nesse momento, antes de você fazer anúncio de Facebook ou de Google, ou de montar um time de pré-atendimento, começar a fazer postagem Instagram em lives de forma totalmente aleatória, construa uma cultura online, para depois você começar a ter uma ação online. Ferramenta não é online. O que é online é uma mentalidade em prol de uma sociedade que busca uma relação comportamental diferente, e a experiência ela passa a ser diferente, mas ainda presente a satisfação e essa experiência desse cliente. Então, eu vejo que o desafio hoje do mercado imobiliário, no que tange profissionais e empresas imobiliárias e construtores que ainda não têm essa cultura, vejo que esse é o grande desafio. Com certeza. Eu acho que o profissional cada vez mais vai buscar se reinventar, e não somente por causa da crise, né, da pandemia, né, Rodrigo? A gente teve aí uma oportunidade muito grande das pessoas que já vinham vivendo essa revolução da indústria 4.0 e agora estão tendo que viver essa transformação digital. Tem que ser uma adoção digital da noite para o dia, mas o ser humano continua centrado aí na crise. Já teve crise de tudo, de bolsa, de petróleo, dessa vez é o ser humano, então é uma oportunidade muito grande aí para os profissionais. Jogar agora para o João. João, como é que vocês, né, você como um empreendedor reconhecido no mercado brasileiro, fundador aí de uma startup que já fez transações bilionárias, né,
reconhecido por toda a mídia. Como é que vocês estão vendo esse momento e olhando para o futuro? Thiago, vários pontos aqui. Acho que a primeira reflexão que vem para a gente é muito de como as pessoas estão se relacionando com as suas próprias casas. E aí eu vou contar um pouco até da minha experiência pessoal. Eu nunca tinha passado tanto tempo dentro da minha casa atual quanto eu passei agora, enfim, de forma ininterrupta. E a gente tira férias, viaja. Quando tem um feriado, você acaba não ficando em casa. E isso tem mudado muito a maneira como as pessoas se relacionam com os espaços dentro da casa, com a dinâmica de trabalho e assim por diante. E a gente tem visto que isso tem gerado muitas reflexões nas pessoas também. Um indicador que a gente tem visto é uma das nossas unidades de negócio, que é a Decorate, que faz obras e reformas em apartamentos para terceiros, não só as reformas da Loft. A gente tem visto um aumento grande de volume de demanda também aqui, porque as pessoas estão percebendo que elas vão se relacionar com as casas de forma diferente. E assim, olhando um pouco do cenário como um todo, falando do mercado residencial e mais um pouco do mercado secundário residencial, que é onde a gente atua, a gente percebe também que uma das fortalezas que a gente tem aqui no Brasil, no mercado residencial, é que geralmente as pessoas carregam o tijolo ou carregam apartamentos, imóveis, como uma forma de proteção para as crises. Porque crise, assim, a gente nasceu em crise e a cada, poucos anos a gente passa por uma crise. Então, uma fortaleza que a gente tem aqui no Brasil, as pessoas, os consumidores, os empreendedores, é saber lidar com as crises. E do ponto de vista do mercado imobiliário, a gente percebe que existe uma resiliência muito grande nos ativos residenciais, tanto que você não vê os movimentos de preço abruptos quando entra uma crise como essa, porque as pessoas levam os imóveis realmente como uma proteção para situações como essa. Então, a gente percebe que no final a gente acaba tendo uma preparação maior para a crise, e como é que isso se reflete um pouco nas nossas ações? Dentro da Loft, a gente está procurando manter a operação rodando o mais próximo do normal. Como o Guilherme falou, a gente já nasceu online, então com uma cultura muito online. Para vocês terem uma ideia, 80%, 90% do nosso portfólio antes da crise, ele já tinha visitas virtuais, etc. Então, enfim, a gente não teve que fazer uma adaptação muito grande quando aconteceram esses episódios. E a gente percebe que uma das outras ações que a gente fez também foi que a gente decidiu não desligar ninguém, porque a gente percebe que tem muito espaço ainda para crescer. A gente continua fazendo compras de apartamentos, continua vendendo, procurando deixar a operação o quanto mais normal possível. Inclusive, ontem, a gente já divulgou o nosso plano para retomada, que começa a partir do dia 11 de maio, e a gente começa, a se preparar para retomar algumas atividades que estavam um pouco mais paradas nesse período de tempo. Muito bom. Vamos torcer todos, para que 11 de maio, efetivamente, a gente consiga estar com vários pilares aí da economia de volta, sem infringir, lógico, com a questão de saúde das pessoas. Acho que eu posso contribuir um pouquinho aqui falando da questão do momento do mercado imobiliário corporativo, se me permitem. A gente tem hoje uma questão que boa parte das empresas tiveram que adotar home office da noite para o dia, que na verdade até brinco que não é home office, é home forced, as pessoas foram colocadas em casa de maneira forçada, e não necessariamente essas empresas tinham políticas de home office, não necessariamente essas empresas estavam preparadas para o teletrabalho, mas a verdade é que sim, várias empresas hoje vão repensar o seu modus operandi para o futuro, tentando trazer cada vez mais lições aprendidas durante essa pandemia, e quem sabe começando a trabalhar de maneira mais flexível, Eu sempre levantei muita bandeira do trabalho flexível, o Guilhermão já me conhece há bastante tempo, sabe que a gente sempre fez muita atividade nesse sentido, e hoje está todo mundo tendo um teste aí de como você poder trabalhar com a localização flexível, com horário flexível, com jornada flexível e tudo mais. Só que a verdade é que o ser humano é um ser social, a gente vive de relacionamento interpessoal, e a gente vai precisar, com certeza, voltar para os ambientes de trabalho. A gente precisa produzir. Quantos de vocês não estão tendo dificuldade de fazer home office, ou pela estrutura
ou pela questão, muitas vezes, de barulho, ou muitas vezes pela questão de confidencialidade. A gente não está lembrando que a LGPD entra daqui a pouco e ela, com certeza, vai fazer com que empresas pensem que tipo de profissional pode trabalhar de casa, que tipo de profissional não pode trabalhar de casa. Mas uma verdade é incontestável: o ganho de tempo, de deslocamento que as pessoas estão tendo hoje por poder acordar, tomar um café e trabalhar, ao invés de passar horas no trânsito, isso está sendo um alto ganho de produtividade, e eu acredito que as empresas que olharem para o imobiliário corporativo para o futuro, tentando diminuir mobilidade de funcionários, vão ter um ganho muito grande. Então, muitas vezes, ela vai não necessariamente adotar o home office, mas ela vai adotar o close to home office, né? Próximo de casa, não necessariamente em casa. Teve uma pesquisa que a gente fez no começo do ano, que foi bem bacana, que 80% das pessoas gostariam de trabalhar de alguma maneira flexível, né, ao longo da semana, do dia, do horário, da localização. Então, essas pessoas, 80% das pessoas tiveram a oportunidade de fazer isso. Lembrando que o home office não é uma saída para todo mundo, né? Mais de 70% dos cargos não permitem a realização remota das atividades. Então, a gente sabe ainda que a gente tem bastante pessoas que são heróis, que são guerreiros, que estão indo para os seus postos de trabalho todos os dias, nos prédios, etc. e tal. E vai continuar assim. As empresas precisam produzir, precisam de um ambiente profissional para produzir, precisam de conectividade. Não só de escritório vive as empresas, a gente tem questões legais de CNPJ, de infraestrutura, de confidencialidade de dados, e tudo isso vai fechar num pacote que eu estou chamando de a economia que está por vir. Não é a economia 4.0, não é a nova economia, porque tudo isso era passado, né? E a gente vai lidar agora com um novo futuro, mas com certeza, né? O pessoal me pergunta muito assim, Thiago, os coworkings, qual que é o futuro dos coworkings? E eu volto a reafirmar, o coworking continua sendo o futuro, assim como a flexibilidade que a Loft traz na transação imobiliária, e outras empresas trazem em outros tipos de imóveis, a gente tem essa mesma questão hoje com a flexibilidade dos espaços de coworking. Só quem estava preso num contrato de 3 anos vai saber o que eu estou falando agora, no meio da crise, aí ter que negociar investimentos perdidos, uma série de coisas. Então, o futuro é flexível, com certeza. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Mas queria, mais uma vez, aproveitar que a gente tem o Guilherme aqui. Guilherme, você que fez, esses dias eu vi que você fez 14 horas de live no Instagram, né? Conseguiu bater o meu recorde, mas o que você tem ouvido muito assim dos profissionais nesse sentido? O pessoal você sente que eles estão usando esse tempo para se preparar? Você sente que existe uma demanda, como o próprio João disse, né? A tecnologia é a ferramenta, não necessariamente é a saída lá da frente, mas a gente vai precisar cada vez mais trabalhar com tecnologia. Como é que você está vendo o profissional da área imobiliária se preparando agora? Legal, Tiagão. Só queria complementar uma coisa que você falou aí, que para mim é bem interessante, porque a gente fala o tempo todo de mobilidade, trabalhar próximo à sua residência. Você vê o caso aí do João com a Loft, que eu acho que é um baita de um exemplo bastante dessa nova mudança ou de antecipação de um novo comportamento de compra, ou de aluguel, de reforma, de resolver soluções. Mas você analisa o seguinte, aí de novo coloca a cultura, o propósito como centro da sua estratégia. Nada disso funciona se você não tiver, porque tudo que a gente fala de alguma forma está dentro da análise do comportamento humano. Então, assim, eu acredito que tem que ser muito mais do que uma frase de efeito, porque hoje a gente vê muita empresa, muitas pessoas falando, sou centrado no ser humano, pessoa, mas quando na realidade ele não tem uma cultura dessa. Então, assim, o foco preciso vender imóvel. Todo mundo precisa vender imóvel, todo mundo precisa alugar imóvel, você precisa ter espaço de escritório, mas o problema que você resolve, a fala, acredito que precisa ser mudada nesse momento, porque a integridade vai ser muito mais percebida pela sociedade nesse momento de mudanças comportamentais e sociais. E trazendo isso aí para o mercado imobiliário, eu vou ser bem sincero, e acredito que na discussão assim, e das pequenas e médias imobiliárias ainda está muito pequena, tá? muito básica. Eu acredito que o mercado imobiliário precisa passar não por um momento de Covid-19, talvez por um momento de explosão, de morte e de ressurreição. Porque a mentalidade ainda é muito no eu resolver o meu problema, eu preciso vender, eu tenho um cliente amanhã às 10 horas da manhã, como é que eu faço para vender para esse cara? Todo mundo está se movimentando, não é se movimentando em busca de entender o comportamento do seu cliente na base que ele já tem,
para gerar uma melhor experiência, maximizar esse negócio, otimizar o seu tempo, ter uma relação, analisar a jornada de compra, analisar um funil, ter dados, números, ninguém quer isso. As pessoas ainda insistem em buscar venda, aluguel, sempre o imediatismo. Enquanto as imobiliárias, os corretores, as construtoras e incorporadores não tiverem uma mentalidade de longo prazo, esse mercado imobiliário vai se tornar cada vez mais morto, mesquinho e pior. O cliente hoje está muito mais sensível e essa relação, que já não era boa, vai acabar terminando. Não tem mais como a gente discutir, eu tenho levantado uma bandeira sobre ética. Pô, eu estou discutindo ética em um mercado que deveria ser base. Ah, Guilherme, mas toda a sociedade tem problema com ética. Tudo bem, esquece as outras sociedades, vamos olhar para o nosso negócio. A relação, até como o João falou, imobiliária física, ela é muito presente na cultura do brasileiro. Então, a gente questiona muito o cliente não nos olhar de uma forma diferente, mas quando nós não nos olhamos de forma diferente. Eu não estamos discutindo ainda foto profissional em site, estamos discutindo texto ainda, localização perfeita dentro dos seus anúncios. É muito primitivo ainda as discussões. Aí a tecnologia, ela vem, ninguém sabe utilizar. Sabe o que vai acontecer com as empresas e corretores que utilizarem tecnologia nesse momento? Elas vão potencializar os seus erros. E aí vai se tornar cada vez mais descartável a relação profissional. O corretor de imóveis, as empresas precisam entender que elas são meio e não são fim. A interação social deve estar presente no centro do seu negócio, para aí sim utilizar a tecnologia ou qualquer outra ferramenta para melhorar essa relação. De novo, é consciência digital, e não ação digital. Isso aí. Pessoal, essa live, na hora que a gente começou a divulgar, que eu coloquei ali a foto do Guilherme, a foto do João, sabe como é que é, né, gente? Mídia social hoje em dia, a gente começa a receber chuva aí de pessoas interagindo, e eu recebi algumas perguntas por vídeo, o pessoal está inovando, mandando para a gente, e olha que bacana, a primeira pergunta de hoje, eu vou trazer para vocês aqui, de ninguém mais, ninguém menos do que o querido Rodrigo Lombardi, que tem uma pergunta para o João. Deixa eu jogar aqui o Rodrigo para o pessoal ver. Qual a pergunta aqui? Oi, pessoal. Oi, Thiago. Eu sou um cara que me interessa muito por início de histórias e até para escrever a parte mais difícil. Então eu gostaria de ouvir de vocês como foi o início de vocês, por que vocês se escolheram e qual foi a parte mais difícil de começar essa história. Parabéns. Obrigado. Vamos lá, João. Conta a história da nossa pergunta aí. Vou tentar fazer um resumo aqui, Rodrigo. Eu já empreendo há bastante tempo. Eu vim para São Paulo, sou do Rio de Janeiro, vim para São Paulo em 2001, trabalhar na Natura de cosméticos como trainee. Fiquei lá durante alguns anos, aprendi muito. Saí de lá para montar meu primeiro negócio, que foi uma rede de franquia de cosméticos, em 2004. Essa companhia cresceu rápido. Eu tinha metade da empresa, vendi essa empresa em 2008. E aí eu me deparei, na verdade eu tropecei no mercado imobiliário, que eu fui comprar, como todo bom brasileiro, fui realizar meu sonho da casa própria, de comprar meu primeiro apartamento. E aí a minha experiência foi muito frustrante. E eu descobri que existia uma série de problemas na minha jornada, como o Guilherme falou, na jornada de um comprador. Então, vi que assim, ninguém tinha de forma centralizada tudo que estava disponível no bairro, os dados eram extremamente incompatíveis, então cada imobiliária tinha um preço diferente, uma metragem diferente para o mesmo imóvel. Enfim, a jornada foi muito difícil. E eu percebi que tinha uma oportunidade grande aí. Eu no final consegui comprar esse primeiro apartamento, saí do outro lado, e quando o apartamento ficou pronto, a corretora que me vendeu foi me fazer uma gentileza, levar um presente de open house. E aí ela falou, poxa, ficou tão legal o apartamento, você não quer vender? E eu falei, bom, não era exatamente o que eu tinha em mente, mas como bom empreendedor, por que não? E eu coloquei à venda esse apartamento já aprendendo muito com a minha jornada de compra, então espalhei em todas as imobiliárias de forma diferente o que eu tinha tido de jornada, e eu acabei vendendo esse apartamento em poucas semanas e comecei a fazer isso de forma serial, e aprendi muito sobre a jornada dos 3 grandes players desse mercado, que são os corretores, os compradores e os vendedores.
Então, eu fiz dezenas de compras, reformas e vendas e fui aprendendo muito sobre essa jornada, entendendo como que a gente conseguiria melhorar e ganhar mais eficiência em termos de processo e tecnologia também. Em 18, no começo de 18, eu estava levantando eu tinha já criado uma outra empresa, muito focada no mercado de alto padrão, e eu estava levantando um primeiro fundo imobiliário, e aí, com a ajuda da Endeavor, eu sou empreendedor Endeavor e tenho uma grande admiração pelo trabalho deles, eles me colocaram em contato com várias pessoas nessa minha jornada de levantar um primeiro fundo imobiliário. E aí, nessa rodada, eu conheci meus sócios atuais da Loft, que são o Mate e o Florian, que são caras com uma expertise muito grande em tecnologia, e nós três já conhecíamos bastante um modelo de fazer isso com escala, e a gente sabia que a única forma de conseguir fazer isso, de comprar, reformar e revender, e resolver muito o processo que é de compra e de venda de imóveis residenciais de forma escalável, a gente só conseguiria fazer isso por meio de tecnologia. Então, a gente decidiu juntar forças em 2018 e criamos a Loft, que nasceu oficialmente em julho de 2018. A gente teve um funding inicial, a gente escalou muito rápido, e no final de 18, começo de 19, a gente tinha superado todas as expectativas de resultados, e isso fez com que a gente conseguisse levantar uma segunda rodada também de funding, para a gente conseguir escalar mais rápido ainda. E 19 foi um outro ano de muitas entregas, muito sólidas também, e isso fez com que a gente conseguisse, no final de 19, levantar uma terceira rodada também, para ajudar a gente a crescer mais o nosso modelo de negócio. A gente diria que a gente está agora indo para a terceira fase da Loft. A primeira fase foi muito focada no mercado, no modelo de iBuyer, de compra, reforma e venda, usando tecnologia, e a tecnologia entra em todas as etapas do processo, tanto na compra, precificação, conseguir todo o inventário, tanto na parte da reforma, quanto em todo o processo de venda. A segunda etapa da Loft foi a construção de um marketplace, que a gente percebeu que existe uma demanda muito grande, principalmente dos nossos clientes corretores também, em criar uma plataforma em que você conseguisse subir os seus apartamentos com exclusividade, conseguisse uma série de ferramentas que ajudasse no processo de venda também. E a gente começou a colocar essa plataforma de pé em outubro do ano passado, e ela tem crescido muito. Essa é a fase 2 da Loft. E a gente está entrando numa terceira fase agora com mais expansões geográficas também. Então, a gente está muito forte no Rio de Janeiro e está analisando outras cidades e países para a gente expandir também. A gente tem hoje um time no México e a gente está entendendo exatamente como a gente vai operar no México, talvez com um modelo um pouco mais asset light. Mas, enfim, a ideia é a gente crescer geograficamente agora um modelo que a gente já viu que funciona bem nas grandes cidades. Cara, procurei fazer um resuminho aqui, mas... Não, foi um super resumo, muito bom. Eu, particularmente, já conheci a história da Loft, mas, mais uma vez, parabenizá-lo, porque, sim, não só criou uma marca, criou uma referência de mercado, criou também um sentido de pertencimento, né? Aliás, é a primeira live que eu faço aqui com as pessoas que eu só posso usar laranja, né? Porque a laranja da Loft, a laranja do Instituto QR aqui, eu tô tendo que usar todos os letterings aqui em laranja, mas... Bom, brincadeiras à parte, João, obrigado aí pela explicação, e foi muito bacana. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui. Deixa eu só colocá-la aqui, pessoal, para vocês. Aqui é tudo ao vivo, a gente faz enquanto é on the fly o negócio. Espera aí, trazer a pergunta para vocês aqui. Então, vamos lá. Só para você, Guilherme. Guilherme, Thiago, João, meu nome é Juarez Gustavo, eu sou empresário e presidente do Secov Espírito Santo. Um dos legados inquestionáveis desse momento que nós vivemos é a transformação digital. Mas na outra ponta, na questão comportamental, qual será o legado do Covid-19 nas relações entre os atores do mercado imobiliário, as empresas, os clientes e os corretores? Muito bom, obrigado, João. Ó, o pessoal do Espírito Santo participando. Guilhermão, contigo. Legal.
O Juarez, um grande abraço. Esse cara é uma grande referência que a gente tem aí no mercado do Espírito Santo. Eu acredito que tá muito dentro do que a gente tem conversado, de alguma forma está conectado entre o que o João falou, entre o que você falou, Thiago, e entre o que eu falei. Eu acho que as empresas hoje, elas não têm de pensar, elas têm de pensar no stakeholder, em todo o ciclo do seu negócio. Então, eu acredito que as construtoras, que a Loft, o Thiago, o Guilherme, o cliente, a padaria, o açougue, todo mundo que de alguma forma é impactado, ele vai estar de alguma forma conversando. Eu acredito muito no trabalho hoje, no microtrabalho. Eu sempre acreditei muito em segmentação, em nicho, em tribo. Eu acredito hoje que mais do que nunca as empresas, os profissionais que se posicionarem em cima de um nicho de segmento são as empresas que sairão, vão tracionar de forma diferente. Mais do que nunca, a preocupação social é muito com o quê? Com gente igual a gente. Por mais que a gente se preocupe do outro lado do mundo, a gente está preocupado com o cara que está do meu lado aqui. Então, mais do que nunca, entender desse comportamento, desse desejo, desse anseio, estar dentro dessa roda de amigos, é o que eu acredito. Para você ter uma ideia, só para finalizar aqui, muita gente me pergunta sobre o corretor do futuro. Vou te dar minha visão do corretor de futuro, só para encerrar essa minha fala aí em cima do Juarez. Eu acredito que o corretor do futuro não vai ser um corretor de imóveis, vai ser um corretor de dados. Por quê? Tem muita coisa, Thiago, que o João, você não, por mais que eu te faça uma pesquisa, por mais que tenha uma confiança profissional, é uma relação profissional. Eu quero saber o que o João fala, o Thiago fala, quando está tomando vinho no final de semana com seus amigos. Quero saber o que o filho do Thiago fala para o filho do outro na hora da brincadeira, que ele não tem aquela informação íntima que eu vou precisar. Então, o corretor ele vai estar inserido nesse ciclo, nesse nicho, vai captar essa informação, vai levar para uma empresa de tecnologia, vai colocar dentro de uma inteligência artificial, vai fazer cruzamento de informações e aí sim nós vamos ter novos empreendimentos lançados, totalmente já segmentados e nichados, com soluções desejadas por essas pessoas. Então, mais do que nunca, eu acredito que o comportamento vai ser de nicho e o corretor é um corretor de dados, não mais essa transação imobiliária, para mim, ela vai acabar muito mais breve do que as pessoas imaginam. Com certeza. Não, e eu sempre, essa jornada de você tentar entender o que vai além, né, é igual, por exemplo, trazendo essa referência do Guilherme para os ambientes de trabalho, é a mesma coisa. As pessoas não trabalham naquele prédio simplesmente porque ela achou o prédio mais bonito ou mais feio. Tem toda uma localização, essa empresa é funcional ali, ou se ela não é, quais são os vizinhos daquela empresa, se a empresa prosperar, aquele é o local que ela vai ficar. Então, assim, quando a gente pensa num apartamento, numa casa, é a mesma coisa quando a gente pensa num escritório, não muda nada. Infelizmente, se você perguntar pro meu filho no final de semana, Guilherme, ele vai falar Fortnite, que é a única coisa que ele sabe fazer nessa época de pandemia. Tá mais assim, né, tipo, brincadeiras ao lado. A gente recebeu mais uma pergunta em vídeo aqui, deixa eu trazer para vocês, da querida Francis, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Deixa eu jogar a Francis aqui. Aí, people. Aí. Bom dia, me chamo Francis, sou diretora executiva do Grupo Master. Gostaria de fazer uma pergunta ao Guilherme, João e até mesmo você, Thiago. Fala-se muito que estamos tendo um impacto de 5 anos em 5 dias de uma evolução tecnológica. E com isso está sendo inevitável vermos vitrines de diversos aplicativos que estão transformando a jornada do nosso cliente do mercado imobiliário 100% online. Eu gostaria de saber como vocês veem o impacto dessa aceleração na relação do profissional do mercado imobiliário com o cliente pós-Covid. Muito bom. João, quer comentar em cima? Vamos lá. Excelente ponto. Francis, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que a gente está vivenciando na Loft esses dias, tá? E a gente, quando começou, enfim, todo o shutdown aqui em São Paulo, etc., a gente já estava, enfim, com boa parte dessas ferramentas funcionando e operando bem, etc. Mas, para mim, a palavra do momento é muito relacionada à eficiência. Vou contar para vocês um pouco da minha experiência pessoal, tá? Eu acabei de vender o apartamento que eu estou aqui pela plataforma da Loft e estou buscando outro apartamento para eu comprar também usando a plataforma da Loft.
há alguns anos atrás, qual o processo que eu ia fazer, gente? Eu ia visitar, provavelmente, uns 50, 60 apartamentos diferentes. Eu ia visitar presencialmente desses, ia ter uma grande quantidade que ia ter problemas de metragem. Então, assim, estava anunciado com 200 metros, ele tinha, sei lá, 180, ou tinha problema documental, ou tinha alguma característica que não estava condizente com aquilo, né? Então, o primeiro ponto é você ganhar muito mais eficiência no processo de visita. Então, hoje, como é que eu estou fazendo o meu processo de busca? Eu entro na plataforma, eu consigo fazer tour virtual em todos os apartamentos que estão cadastrados lá. A gente tem um corretor que fez a captação com exclusividade desse imóvel, mesmo não sendo um imóvel que a Loft tenha comprado, mas é um imóvel que está na plataforma da Loft. Então, todos os detalhes daquele imóvel eu consigo acessar com essa pessoa, que vai me dar com precisão tudo que eu preciso. No final, então, em vez de eu ter que fazer uma visita presencial em 60 imóveis, eu vou fazer uma visita presencial em 6 imóveis, porque eu já consegui descartar todos os outros que não me interessavam. E eu só vou realmente conseguir fazer uma visita nos que realmente me interessam. Então, isso já é uma mudança muito grande de eficiência. Imagina a quantidade de tempo perdido e investido dos corretores e dos clientes visitando coisas que não interessam para ele, principalmente em cidades que você tem uma questão de trânsito complicada também. Então, acho que a gente tem um ganho muito grande de eficiência aqui. O segundo ponto, que eu particularmente não acreditava, mas eu vou contar para vocês que eu fui surpreendido. O time da Loft colocou bastante energia em falar, vamos conseguir propostas em apartamentos em que a pessoa não foi lá presencialmente. Eu falo, legal, temos que tentar, mas eu acho difícil acontecer. E a gente está tendo várias propostas de pessoas que não pisaram no apartamento, gente. É incrível. Então, é uma outra mudança, assim, que eu estou vendo acontecer, que eu não acreditava que fosse possível há algum tempo atrás. Então, isso tem se tornado possível por meio da adoção rápida de tecnologia. Como o Guilherme falou, não é que a gente está inventando novas coisas agora. A tecnologia já estava disponível. Só que a adoção e a mudança de mindset que é o mais importante. Então, por exemplo, tem um cliente que não quer sair de casa, você já tem o corretor que faz uma espécie de live ali para mostrar o apartamento também, algum detalhe adicional que ele precise. Sei lá, faltou um 360 do depósito que fica na garagem. Ele vai lá e consegue mostrar ao vivo como é que é e tira essas dúvidas. Isso é um ganho de eficiência, gente. Imagina na vida do corretor quantas visitas ele tem que fazer presenciais para ele conseguir fazer uma venda. Agora, imagina nesse novo modelo, como é que ele ganha eficiência. Ele vai conseguir, com um esforço muito menor, ter um resultado muito maior. Para o vendedor é a mesma coisa, é muito mais eficiente assim, e para o comprador é muito mais eficiente também. Então, assim, é um ganha-ganha-ganha para todos os lados. Isso que me anima bastante em relação a essa mudança e aceleração que a gente está tendo agora. Eu acho que o Guilherme, cara, ele é um cara que faz um push muito forte disso há muito tempo, e ele insiste, eu vejo tipo, que é uma batalha diária, e agora está todo mundo usando as ferramentas e trabalhando da forma que ele já vem, enfim, catequizando as pessoas há bastante tempo. Eu acho que isso é muito positivo. Muito bom, Guilherme. Quer complementar alguma coisa nesse sentido? Quero sim. Obrigado aí, João, pelas palavras de validação do nosso trabalho. E realmente é isso. Eu acho que uma catequização, uma evangelização de uma mudança, de uma transformação de zona de segurança. Só queria complementar o seguinte. O João falou sobre ver menos apartamentos, olhar menos imóveis. Enquanto esse profissional, essa figura intermediária, ele não entender que ele precisa entender do seu cliente até para fazer os tours virtuais em cima dos imóveis que o cliente quer para otimizar o tempo do cliente, de novo, é uma relação com o profissional. Então, muito, e queria deixar assim, a minha fala muito forte nisso, é a mudança de comportamento, porque a atuação é focada no cliente. Por que a Loft é sucesso? Porque eles tiveram uma ideia muito bacana e deram sorte. Não. Análise de comportamento social e de demanda de problema. Por isso que a Loft está se reinventando. Quando a Loft começou
a reformar os imóveis que ela comprava. Por quê? Porque ela via que ela comprava, a demora na reforma, o não serviço bem prestado, do jeito que tinha o padrão Loft era feito, obrigou a Loft a ter uma marca que atendesse o seu cliente dentro de todo esse serviço que a Loft prestava. Então, a Loft não é uma compradora de imóvel, ela é uma prestadora de serviço. Então, nós estamos falando de serviço, não de imóvel. Então, assim, a mesma coisa é o corretor e esse profissional. Nós somos um prestador de serviço. Empresas que com aplicativos que vão fazer intermediação entre comprador e vendedor, cara, deixa fazer. Você não pode competir com um aplicativo. Você tem de mostrar para o teu cliente nichado do seu bairrozinho aqui pequeno a importância que você tem nessa intermediação, nessa interação, pela experiência que você vai proporcionar. Agora você vai discutir com uma tecnologia, esse corporativismo, para mim ele tem de acabar. A ética, que a gente tanto defende, que eu defendo, que é o QR ética, ele não está no sentido de se eu vou defender o aplicativo, se não vou defender o aplicativo. Eu tenho de defender o interesse do meu cliente. E aí ele vai decidir se vai preferir pelo aplicativo ou sem aplicativo. Ele vai decidir se vai para o escritório, para o Space, para a Regular ou não. O meu papel é mostrar para ele o ganho que ele vai ter e a perda que ele está tendo por não estar comigo. E a decisão é dele. A imposição de ter uma obrigatoriedade, ela não, no meu ponto de ver, ela não deve se dar através de uma legislação, assim através de uma decisão do cliente. Se a gente fala o tempo todo de empoderamento, que eu sou o centro de tudo, que o cliente é tudo, mas cadê isso? Aí eu vou insistir no serviço ruim? Não. Deixa eu melhorar o meu serviço e o meu cliente decidir. Eu, como cliente, porque antes de ser vendedor, sou consumidor. Eu acredito que a gente deve trabalhar e mudar um pouco essa visão e até o próprio nosso marketing, né, para levar para o nosso cliente realmente um impacto que para ele é importante. Muito bom. Estava tirando meu coisa do mudo aqui. Gente, eu vou dar uma passada aqui pelas perguntas. É tanta gente interagindo, tanta pergunta, né? Está parecendo live de sertanejo, que não dá tempo de ler as perguntas, elas já subiram todas aqui, mas algumas eu selecionei aqui para tá respondendo. Eu consigo unir algumas aqui, ó. Eu queria perguntar pro João, como é que você vê? Foi até uma pergunta que o Rodrigo tinha mandado, ele só não mandou por vídeo, que é como é que a Loft gerencia preço em épocas de crise, como essa crise agora, mas a sua visão com relação ao futuro do valor dos imóveis, por exemplo, em grandes praças como São Paulo e Rio de Janeiro, pós-crise. Cai, sobe, tira sua bola de cristal pra gente aí, João. Como é que é o nome da pessoa que perguntou? Desculpa, Thiago. Rodrigo. Rodrigo. Fala, Rodrigo. Se alguém te falar que sabe a resposta, ele vai estar mentindo, cara. Mas vamos lá, eu vou falar um pouco como é que a gente está se posicionando e o que a gente acredita aqui dentro da Loft, tá bom? Falando de Loft especificamente, a gente tem um portfólio muito bem defensável, porque para a gente comprar um apartamento, ele tem que passar por uma série de critérios de liquidez que seguem uma série de regras baseadas em dados, como o Guilherme falou. E esses dados são dados extraídos de uma série de fontes públicas diversas, desde cartório de registro de imóveis, IPTU, ITBI, assim por diante, para a gente conseguir entender quais são os ativos mais líquidos, defensáveis que a gente vai investir. Mas, a minha percepção é que os bairros mais consolidados, ou seja, bairros onde você tem menos atuação de construtoras, são os bairros mais defensáveis, porque nesses bairros, quando você tem uma crise grande num bairro que está em consolidação, em que você tem muitos lançamentos acontecendo e a construtora tem que realizar o resultado dela, ela acaba podendo fazer uma redução de preço um pouco maior. Isso olhando um pouco mais em cima da última crise que a gente teve. A nossa visão é que essa crise agora ela vai passar mais rápido do que a última crise imobiliária. Então, a gente espera uma recuperação mais nos moldes que a gente tem ouvido falar lá do V, ou U, ou L, que a gente espera mais e que a gente está se preparando para uma recuperação em V. Porque, de novo, a gente sabe lidar com crises de forma muito melhor do que boa parte dos países em desenvolvimento. Isso a gente vê até na reação dos nossos fundos investidores, que a grande maioria são do Vale do Silício, como eles têm reagido com a crise versus a gente. Então, a gente
Assim, para a gente é mais uma, para eles é a crise. Então, a gente está mais preparado para lidar com isso. Então, em resumo, eu não acho que vai ter uma variação de preço significativa, eu acho que vai ter uma variação na liquidez, um pouco, temporária, e eu acredito que a gente comece a voltar. Ontem a gente recebeu dados do mercado chinês, e a gente já viu que o mercado imobiliário ele já voltou aos níveis pré-Covid, tá? Claro que eles são muito disciplinados e tudo, tem uma série de questões culturais que são diferentes do que a gente, mas eu acho que é um bom sinal aí de otimismo mostrar o que eles estão fazendo também. Então, enfim, essa é a nossa posição. Muito bom. Deixa eu voltar aqui, Guilherme, uma pergunta bem direta para ti aqui. Como lidar com os sentimentos de quem começou no mercado imobiliário no mês da quarentena? Ou seja, a pessoa chegou, né, nesse mercado bem no meio da crise, né, e com certeza deve estar um pouco assustada. Várias pessoas mandaram esse comentário ali, acho que vale um remark seu. O que eu acredito? Acho que a primeira coisa, ela deve se isolar das pessoas com que ela está andando. Porque eu acho que o ambiente é a coisa que mais influencia e mais direciona a sua visão de ação ou de paralisação. Eu acredito que dentro do mercado como a gente está hoje, é lógico que, vou dizer por mim, estou bastante tempo, já passei por diversas críticas, diversas crises, e no primeiro momento eu fiquei também um pouco assustado. Mas o que você tem de analisar de novo? Acho que o grande lance é olhar para dentro. Então, quem entrou no mercado agora, o que ele precisa fazer? Olhar o mercado. Vou voltar. Quais são os problemas das pessoas? Uma pergunta que sempre se faz, não tenho um cliente, o que eu faço agora? Se você não tem cliente, se posiciona como uma marca nas suas redes sociais, na internet, para que as pessoas te enxerguem como ponto de tração e de oportunidade para direcioná-las no segundo momento. Porque, como o João falou, a retomada do mercado vai vir, tem pesquisa do Google, o Google já está falando isso, a gente vai ter uma retomada muito mais curta, porque o desejo de compra ou de venda, ele está aí. Os juros estão baixos. Então, o mercado imobiliário é um mercado que depende do financiamento. Então, com juros baixos, a atratividade ainda continua. O desejo pela compra, pelo aluguel, ele ainda vai continuar. Então, acredito que é uma oportunidade muito grande para essas pessoas que estão entrando agora, em vez de focar na venda de amanhã, focar no seu posicionamento de hoje. E aí tem um grande desafio para eu finalizar. É sabido que muitos profissionais, falando do corretor, da corretora, entram no mercado imobiliário sem dinheiro, sem recurso financeiro, precisando da venda de amanhã. Esse profissional realmente não tem o que fazer. Porque a venda de um imóvel, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Então, se o cara precisar entrar no mercado para vender amanhã, realmente está no momento que eu sugiro a ele que repense até o próprio posicionamento, se é o momento para ele permanecer. Tá? Agora, se ele entende que ele tem uma maratona, que o mercado, cara, numa boa, o mercado está cheio de oportunidade agora. As pessoas estão sem saber o que fazer. Que ótimo. Dê segurança para ela, vai estudar. As dúvidas estão em todos os lugares, todas as mídias possuem dúvidas. Seja você a direção dessa pessoa. E aí vai muito do ambiente no qual você se encontra para te dar essa ação diferenciada. Muito bom. A aula aqui do pessoal. Falei para vocês que ia ser aula, ninguém acredita. Bom, muitas perguntas aqui sobre o futuro do mercado imobiliário corporativo. Eu vou responder aqui. Na linha do que o João falou, também se acredita num pouco da retomada em V, né? Esperamos que a curva seja em V mesmo, não seja em U, né? Que ela não tende a ficar namorando a parte de baixo e volta. Agora, o brasileiro aprendeu com crise, né, pessoal? Quem passou aqui por 2014, 15, 16, 17, o mercado imobiliário estava basicamente super para baixo, né? Uma das piores épocas do mercado imobiliário corporativo no Brasil, comercial, né, digamos assim. Mostrava sinais de retomada em 2018, acho que 2019 foi um pouco mais positivo. Eu lembro de participar de um grande fórum GRI, querido abraço aí para o Gustavão, em janeiro, onde estava todo mundo super positivo para o ano, e aí veio a crise, impactou geral. Muito se especula sobre o quanto tempo dura e qual o impacto nos imóveis comerciais nesse momento, mas com certeza queda de preço, né? Os preços não devem se sustentar a longo prazo, muitos imóveis vão perder, digamos, a vacância
vão perder um inquilino pequeno, né? Então aquela pequena empresa que, sei lá, da noite pro dia fechou as portas, ou mudou de local, ou foi para o home office. Então vai ter uma reestruturação do mercado imobiliário, sim. Eu não acredito nesse ano em ganho de valor de metro quadrado, ao contrário, a gente acredita numa pequena queda. Agora, por outro lado, como o brasileiro aprendeu com crise, os fundos imobiliários estavam melhores estruturados para essa crise do que estavam em 2014, né? Então, por mais que a gente saiba que é um impacto violento, é uma crise que pegou o mercado imobiliário de antena em pé, e isso é muito importante, porque em 2014, em 2015, vários setores da economia cresciam na crise, né? E eu até brinquei com o pessoal, quem passou pela greve dos caminhoneiros há 2 anos atrás e teve que ficar de maneira forçada ou em casa ou não pôde operar, teve tempo para se preparar para um negócio desse. Então, as empresas que pensaram antes, os fundos imobiliários, os proprietários de prédios, as incorporadoras, desenvolvedoras que pensaram antes, com certeza estão passando melhor pela crise do que aquele que está fazendo igual Pedro Álvares Cabral fez 1500, quando o Brasil foi descoberto, que colocou uma plaquinha escrito aluga, se está fazendo até hoje da mesma forma, com certeza isso vai tomar um impacto na crise. Mas aqueles que estão buscando diferenciar seu imóvel, trazer algo que seja mais moderno, né, trazer estrutura para esses imóveis, conectar, como o Guilhermão falou, com a economia 4.0, etc. e tal, isso com certeza o imóvel comercial ele vai continuar sendo atrativo, até porque a gente acredita que tem muita coisa vindo aí. Igual eu disse, a economia que está por vir, ela vai ser surpreendentemente boa. Uma última pergunta antes da gente entrar aqui, ó, o pessoal falou muito de veículos elétricos nos prédios residenciais, que é o futuro, não tem como. Eu já sou proprietário de veículo elétrico, sei bem. Eu acho que cada vez mais os prédios vão trazer isso. Agora, teve uma pergunta interessante aqui que eu quis trazer para vocês. Acho que o João pode começar comentando. O que vocês acham no processo de compra, aquisição, aluguel? O Brasil ainda é um país antiquadro, né? A gente está falando que para você comprar um imóvel, muitas vezes você conta com o financiamento de um banco e você não consegue fugir dos bancos que fazem isso, etc. Você acha que os bancos também vão ter que se reinventar quando o assunto é financiamento pós-crise, análise de crédito, etc. e tal, uma vez que a economia vai ter mudado, e outros players aí para o Guilhermão, como cartórios, etc., também vão ter que se reinventar pós esse período? O que vocês acham? Cara, eu acho que, bom, primeiro, a notícia boa é que eu acho que já estão se reinventando. Então, falando de cartório, registro de imóveis, a gente tem uma proximidade muito grande com a turma toda para ajudar a fomentar o uso de tecnologia. A gente viu vários estados nessa crise fazendo o avanço de 5 anos em 5 semanas, que é conseguir fazer escrituras online. Essa semana a gente teve a primeira escritura online aqui em São Paulo também. Então, a gente está vendo esse avanço acontecerem de forma rápida. Do lado de produtos financeiros, a gente entende que, infelizmente, a nossa percepção é que os grandes bancos não têm a agilidade necessária para conseguir fazer essa transformação tão rápida. Então, eles precisam de parceiros. O que a gente fez dentro da Loft, a gente tem uma divisão de produtos financeiros, que tem crescido bastante, e que, em parceria com grandes bancos, a gente tem ajudado a criar celeridade nesse processo para que seja algo mais simples e com menos fricção do que é o processo hoje de você obter um financiamento imobiliário. De novo, tecnologia. Então, uso intenso de tecnologia para a gente conseguir fazer com que isso seja muito fácil. A gente vê que tem muitas oportunidades, tem bastante espaço, porque ainda tem problemas grandes. Então, onde tem problema grande, tem muita oportunidade. E por outro lado, a gente está num momento assim, excepcional em termos de financiamento imobiliário, porque a gente nunca teve taxa de juros tão baixa no Brasil. Então, eu acho que sim, a gente também está num momento de oportunidade para o consumidor final, porque, enfim, os juros caiu e a nossa expectativa é que caiam mais ainda, e você conseguir, então, financiar um imóvel com uma taxa dessa é algo realmente que a gente nunca viu na nossa história e que abre muitas oportunidades para o mercado residencial ou comercial também. Muito bom. Guilhermão, antes de você... o pessoal da Bravei na live, um abraço aí, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Eu falei, a gente faz a live aqui multicultural, multidisciplinar, a gente fala de todos os temas. O negócio aqui é tão high-tech que enquanto a gente falava, a gente recebeu mais uma pergunta em vídeo aqui para o Guilherme, que eu faço questão de trazer do Marco. Deixa eu colocar aqui, pessoal.
só para vocês poderem ver também. A pergunta do Marco vai entrar na tela agora, valendo. Bom dia, meu nome é Marco Antônio De Martini, sou o vice-presidente do Secov-DF e conselheiro da ADEME-DF. Minha pergunta vai para o Guilherme Machado. Guilherme, devem ter vários corretores, né, de imóveis assistindo essa live, e se você pudesse dar uma dica de ouro para esses corretores, para esse período de quarentena e para o retorno pós-quarentena, para que eles atinjam seus resultados, qual seria essa dica de ouro? Obrigado. Legal. Marcão, um grande parceiro lá de Brasília. Acredito o seguinte, eu acho que a dica de ouro é... Vou falar uma coisa aqui que parece um pouco contraditório, não pense na venda e não pense no seu negócio. Eu acredito muito que hoje esse corretor e essa corretora, esse profissional, ele tem de mudar esse pensamento e se olhar para o mercado imobiliário. Eu acredito que deve ser um olhar interno de entendimento do seu posicionamento, de quem ele é, desse elo, e para depois sair e avançar. Porque a gente está falando pós-Covid-19, eu vi o João falando, vi você também falando, Thiago. Eu digo o seguinte, quanto tempo demora a crise? A crise vai demorar o tempo que nós falarmos dela. Enquanto nós estivermos falando da crise, ela vai demorar. Então, a crise, ela fica quanto tempo a gente falar. Então, você perceba que a gente está aqui há quase uma hora, a gente não falou em crise. Você vê que é um ambiente que não se fala de crise. O João está falando em crescimento, expansão, de internacionalização. O Thiagão está falando também de clientes, carro elétrico, de novos comportamentos. Eu estou acreditando muito nesse mercado imobiliário. Cara, eu não sou otimista, eu sou um consciente positivo, é diferente. Eu acredito muito no mercado imobiliário, muito na dependência das pessoas em cima do corretor, das imobiliárias. Só que eu sou contra esse modelo atual. Sou totalmente contra e, por mim, ele morre. Nós estamos falando de um modelo de 50 anos que não se mudou nada. Se vende imóvel hoje do mesmo jeito que se vende da década de 80. Os anúncios hoje nos portais são os mesmos anúncios iguais da década de 80, quando eu, Guilherme, ia para a lojinha fazer anúncio contando caractere para ficar mais barato. Então, esse modelo, para mim, ele tem que explodir e morrer. Eu não sou defensor desse modelo, eu sou defensor de um novo modelo de negócio, respeitando sempre a tradição do modelo anterior, porque se existe esse modelo hoje, ele é oriundo dos aprendizados e erros do modelo passado, mas que ele precisa morrer e ser simplesmente, sabe o quê? Um porta-retrato na sua sala de uma boa memória. E não ficar preso a esse sucesso. Então, para mim, o corretor que entrou e saiu, ou a empresa você. O que você aprendeu nesse momento? O que você evoluiu? O que você vai tirar de você e o que você vai colocar de novo? Acho que a pergunta é muito mais para você do que a minha resposta de dizer para onde você vai caminhar. Muito bom. Pessoal, o que é bom dura pouco, a gente vai chegando na reta final. Tem uma última pergunta aqui para o João, e aí eu vou pedir uma consideração final do João respondendo essa pergunta. Antes eu queria mandar um abraço para o pessoal da Forbes, que está conectado aqui na nossa live também. Querida Mafê, um abraço aí para você. João, uma das perguntas que veio aqui é se o futuro do mercado residencial, os apartamentos, as casas, dado esse componente do home office, se cada vez mais as pessoas devem procurar casas e apartamentos que contenham, seja uma pequena área de coworking no prédio ou que tenha um escritório dedicado na residência, você acha que essa vai ser uma tendência do novo imobiliário? Ótima pergunta aí do Leandro Caramel. Com certeza, Leandro. A gente já está até fazendo ajustes nos projetos da Loft também, levando isso em consideração. Eu gosto muito do conceito de espaços multiuso. Então, em um espaço que você consiga dar mais de um uso para ele. Então, é importante você ter dentro de casa um lugar que você consiga trabalhar com calma, mas que você consegue pensar nele de forma mais eficiente também, que você consiga dar um segundo uso para ele. Por exemplo, você pode ter um home com um escritório. Esse é o meu caso, por exemplo, pessoal. Na minha casa, eu não vou usar ao mesmo tempo o home e o escritório. Então, quando eu estou trabalhando, não uso o home e vice-versa, mas eu consigo dividir isso. Então, a gente já vê isso nos projetos de arquitetura acontecendo, sim. E a gente percebe que as pessoas vão valorizar as suas casas e ter uma relação com as suas casas de forma diferente com o que elas tinham antes.
porque eu realmente acredito que muita gente vai passar a ter mais tempo trabalhando a partir de casa, e isso é muito bom para o nosso mercado também. Então, a gente vai ter essa expansão por uma relação mais próxima com o que você tem em casa. Então, enfim, isso já é algo que, já dentro da Loft, também é algo que a gente acreditava, então a importância, como é importante você morar num lugar que seja agradável, que te faça bem, que isso impacta muito a sua produtividade, e agora isso está mais forte ainda com esse momento que a gente está vivenciando. Então, eu acredito bastante nesse ponto, sim, e eu acredito que isso ajude mais ainda nessa resiliência dos preços dos imóveis residenciais e também até na retomada, na velocidade de retomada. Muito bom. Bom, João, agradeço a sua presença. Queria agora jogar para o... lembrando as pessoas, quem quiser conhecer mais da Loft, só encontrar a Loft em qualquer lugar. Entra no Google, digita Loft, vai vir a Loft. Não precisa muito mais que isso, mas acha lá no Insta, marca também, conhecer lá um pouco mais os serviços da Loft. E, Guilhermão, final remarks seus também aí. Tiagão, obrigado, parabéns aí pelo trabalho, cara. Você sabe que eu sou um grande admirador seu. Eu te acho o CEO mais 4.0 ou 10.0 que existe no mercado. João, parabéns pelo seu trabalho, cara. Sou fã do seu trabalho. Acho que você tem um desafio muito grande, mas o que você tem feito é congruente, é íntegro e é um passo de cada vez. Por isso que o sucesso da Loft tem vindo aí, tem se multiplicado. Parabéns a todos e obrigado aí pela oportunidade e pelo convite. Obrigado também, Thiago, Guilherme, foi muito bom poder dividir com vocês e ouvir os pontos de opinião de todos. A gente está aqui à disposição para o que vocês precisarem. E eu queria lembrar a todos que a live fica disponível por 7 dias aqui no LinkedIn. É só você entrar nesse mesmo link da live. Você vai assistir a live tudo de novo, com os comentários entrando no momento certo. É uma funcionalidade muito bacana do LinkedIn. Você pode interagir. Se caso você mandar perguntas aí no futuro, a gente não vai estar ao vivo, mas a gente vai estar entrando em contato e estar respondendo. Eu queria mais uma vez agradecer quem ajudou a divulgar, os apoiadores, o Instituto QR, um abraço para todo mundo, a querida Loft aí do João, o pessoal da Regus Spaces que divulgaram pesado, todo o Procurement Club e a Level Group, e o pessoal da Enter Club e da Meetings. Faltou a Meetings aqui, não escrevi no lettering, mas querida Camila, obrigado aí pela divulgação também. Pessoal, queria dar um spoiler aqui para vocês da nossa próxima live de quinta-feira agora, 11h30 da manhã. Tenho certeza que todos vocês vão curtir. Deixa eu jogar aqui na tela, só um minutinho, que não é tão simples assim. Olha só, próxima live com o querido Rafael Furla, da XP. Ele é sócio-diretor da XP Institucional, e ele vai estar com a gente aqui, então, na quinta-feira, e a gente vai falar do futuro do mercado financeiro pós-crise. Então, olha que live bacana quinta-feira com o pessoal da XP. Guilhermão e João, mais uma vez, muito obrigado pela presença. A todos vocês que ficaram aí, não esqueçam de compartilhar a live e também tá marcando aí os seus amigos para assistir essa live com o @, não esquece, coloca o @ e o nome do amigo aí. Pessoal, um grande abraço, encerramos a nossa live da terça-feira. Valeu!